Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca deles, os pretorianos. A guarda pretoriana era um grupo de legionários experientes encarregados de proteção do pretório, parte central do acampamento de uma legião romana, onde ficavam instalados os oficiais. Com a tomada do poder por Otaviano, transformou-se na guarda pessoal do imperador. A guarda foi criada por Otaviano, após a conquista do Egito e seu retorno a Roma, onde recebeu do Senado o título de principal ou príncipe, ficando seu governo conhecido como principado. Como príncipe, isto é, o primeiro cidadão da República e líder do Senado. Como imperador, ele assumiu o comando supremo do exército e criou a guarda pretoriana, encarregado de sua proteção pessoal. Como tribuno da plebe, possuía o poder de veto sobre as decisões do Senado. Como pontífice máximo, controlava a religião romana. A partir de Augusto, todos os imperadores tiveram uma guarda pretoriana, de tamanho variável. A guarda pretoriana também era usada pelos imperadores como um instrumento de validação de suas leis pela força, usando-a, por exemplo, para mandar matar inimigos. Nero teria mandado seus pretorianos matarem sua esposa grávida. A guarda pretoriana teve participação decisiva em muitos eventos da história romana, como por exemplo, o assassinato de Calígula. Esse, por sua vez, tratava mal seus oficiais e os expunha ao ridículo, muitas vezes punindo seus pretorianos sem motivo. Assim sendo, a guarda pretoriana também poderia ser muito perigosa. Por isso criou-se o costume de agradar os comandantes da guarda, com pequenos presentes e comissões. Após alguns anos de serviço, um legionário poderia pretender uma vaga na guarda pretoriana, que proporcionava melhores salários, benefícios e menor tempo de serviço. Mesmo após as reformas de Caio Mário, que introduziram para as legiões, entre outras coisas, os escudos retangulares, a guarda pretoriana ainda usava os escudos ovais do tempo da República. Isso servia também como uma demonstração de preservação dos velhos costumes. A guarda pretoriana era um corpo militar de elite, formado para proteger os imperadores romanos e sua família. Em certas ocasiões, este corpo alcançou tanto poder que era decisivo na escolha ou na permanência dos imperadores. Eles não tinham uma boa relação com o resto da legião. Os legionários viam os pretorianos como soldados de desfile, covardes, homens que não eram guerreiros de verdade. Uma rixa estranha, já que muitos pretorianos eram legionários que subiam de cargo para defender o imperador. Mas rixas sempre vão existir, assim como hoje nas diferentes corporações do exército, boinas verdes, SEALs e por aí vai. Mas no geral, a guarda pretoriana sempre mostrou seu valor combativo de forma admirável, quando teve de proteger o imperador. A história da guarda pretoriana começa nos últimos anos do século I a.C. e nos primeiros do século I d.C. com Otaviano, mas sua real história é muito mais antiga. Ao construir-se um acampamento, que em maior parte dos casos era semelhante a uma pequena cidade, com ruas e uma praça pública, marcava-se primeiro o local onde ia ficar localizado o pretório, desenhando-se depois a disposição do acampamento em função desse ponto. Durante a República, a escolta dos comandantes do exército estava a cargo dos extraordinários, uma unidade especial selecionada de entre as unidades das legiões. A notícia conveniente e documentada que temos de uma guarda pessoal, especialmente para o caso, é do ano de 138 a.C., ano em que Cipião Emiliano Africano foi para Numância com seu exército e uma corte formada por 500 amigos que formaram sua escolta pessoal. Desde que eles acamparam próximo ao pretório, eles receberam o nome de guarda pretoriana. Embora depois da guerra, a unidade tenha sido dissolvida junto com o resto do exército.
A partir de então, os comandantes romanos, alistados para as campanhas, formaram unidades especiais para sua proteção. Essas guardas pretorianas não tinham características distintas especiais e foram formadas por legionários romanos ou auxiliares. Diante da morte de Júlio César, Otaviano e Marco Antônio conservaram a guarda pretoriana, que, de acordo com Apiano, alcançou 8.000 homens, o que nos dá 16 coortes, mesmo em um tempo em que havia dúzias de legiões espalhadas pelo mundo. Esse é um número muito considerável. Depois da vitória sobre Antônio, Otaviano fundiu seu exército como o de Antônio, em um ato simbólico que pretendia retomar a situação anterior à morte de Júlio César, ou seja, um exército unido e sem discórdias. No ano 13 a.C., Otaviano, agora Augusto, o imperador de Roma, regulamentou a guarda pretoriana como uma unidade especial militar, cuja função era a proteção da família imperial. Um legionário tinha que servir naquela época por 16 anos nas legiões. Porém, se completasse serviço na guarda, o tempo era baixado para 12 anos. De acordo com Tácito, no ano 5 d.C., foi adotado 20 anos nas legiões e 16 anos na guarda. Depois da vitória de Otaviano, agora dono do mundo, foi desmobilizado a maioria do gigantesco exército que tinha participado nas guerras civis e reduzindo o número de cortes pretorianas, deixando umas 30 legiões para a operação e reduzindo o número de cortes pretorianas a 9, de acordo com Tácito. Segundo Suetônio, 3 dessas cortes eram para os ambientes de Roma, enquanto as outras 6 eram distribuídas pela província da Itália. Até o ano 2 d.C., o comando de cada corte da guarda pretoriana estava a cargo de um tribuno da ordem equestre, um cavaleiro, mas Augusto unificou o controle em 2 tribunos. O tribuno de serviço ia todas as tardes à casa de Augusto, por volta da hora 8ª, para receber do imperador em pessoa a senha do dia. No ano de 23 d.C., com Tibério como imperador, inaugurou-se o acampamento permanente da guarda pretoriana, chamado Castro Pretório, localizado nas cercanias de Roma, na colina do Viminal. As impressionantes muralhas deste acampamento ainda podem ser vistas em Roma. O acampamento da guarda ocupava uns 17 hectares, aproximadamente 2/3 de um acampamento da legião. Provavelmente tinha capacidade para aproximadamente 4.000 homens, embora os arqueólogos descobriram estruturas de amplificações dos barracões de 2 pisos e alojamento dentro das próprias muralhas, o que pode levar a crer que se podia alocar cerca de 12.000 homens sem problemas. Considera-se Tibério como um segundo fundador da guarda pretoriana, e por ter sido ele o criador do acampamento pretoriano, a guarda pretoriana passou a usar um símbolo de escorpião, que era o signo de Tibério, como distintivo da unidade militar, nos seus escudos e nos seus estandardes. E você, legionário, já conhecia essa tropa imperial? Se você fosse o imperador naqueles tempos, você confiaria na sua guarda pessoal? Me conte nos comentários.